essências. E eu quero falar já com vocês sobre os valores essenciais da Igreja do Nazareno. Vamos passar para o nosso primeiro slide, ou não sei se o Everson vai fazer por aí mesmo, ok? Então vamos lá. Primeiro slide aqui, a gente vai estar falando sobre os valores essenciais, ok? Vocês têm esse material disponível no Google Sala de Aula, conforme o Everson já organizou lá. Então, o primeiro valor essencial, no próximo slide, gente, é o seguinte: somos um povo cristão. Nós somos um povo cristão. E o que significa ser um povo cristão? Antes de mais nada, um povo que crê que Jesus Cristo é o Senhor, né? O texto está ali, nós somos membros do corpo de Cristo espalhados pelo mundo. Então, onde tem alguém que confessa ser membro do corpo de Cristo, ou onde tem alguém que confessa ser um cristão, nós estamos fazendo parte desse número de pessoas. Então, se tem hoje espalhado no mundo, não é, um corpo de Cristo, a Igreja do Nazareno está inserida nesse grupo. Ok? Então nós somos cristãos dentro dessa definição. E a gente se junta a todos os crentes na proclamação do senhorio de Jesus Cristo e na afirmação dos credos trinitários históricos da fé cristã. E quando nós falamos de trinitários, nós estamos falando de quê? De que nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? O que existem denominações que não têm esse entendimento, mas a Igreja do Nazareno tem esse credo trinitário, crê dessa forma. A gente vai estar falando, se eu não me engano, na próxima aula, mais profundamente sobre os artigos de fé da Igreja do Nazareno, as bases da nossa fé. A gente vai estar explicando um pouco mais sobre isso. Nós damos valor à nossa herança wesleyana de santidade. Creio que o pastor Guilherme comentou na semana passada que a Igreja do Nazareno começa com o movimento de santidade, oriundo de algo que aconteceu lá com John Wesley, e vai chegando até os nossos dias. Então nós temos essa herança wesleyana de santidade, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de santidade, que a gente poderia até dizer que é, nos nossos dias, um tema bastante desafiador, né? Porque quem quer viver uma vida de santidade de fato? Considerando-a ser um modo de compreender a verdadeira fé, de acordo com as Escrituras, a razão, a tradição e a experiência. E essas 4 situações aqui a gente vai também destacá-la mais para frente. Estamos unidos a todos os cristãos à proclamação do senhorio de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, nós somos cristãos, ok? Você faz parte de uma igreja? Você faz parte de uma igreja cristã, ok? Uma igreja que proclama o senhorio de Jesus Cristo. Isso é a primeira coisa. Esse é o nosso primeiro valor essencial. O valor essencial número 2, ok? Somos um povo de santidade. A bandeira da Igreja do Nazareno é a bandeira da santidade. Nós defendemos aquilo que chamamos de doutrina de santidade. Esse textozinho aqui me deu trabalho para conseguir achar ele do jeito que ele está aqui, mas ele está aqui e acredito que vai ser muito útil essa definição para nós. Veja, somos um povo de santidade. Deus, que é santo, nos conclama a uma vida de santidade. Cremos que o Espírito Santo deseja efetuar em nós uma segunda obra da graça, conhecida também como inteira santificação e batismo no Espírito Santo, purificando-nos de todo o pecado, renovando-nos à imagem de Deus, dando-nos o poder para amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e ao próximo como a nós mesmos, e produzindo em nós o caráter de Cristo. A santidade na vida dos cristãos se entende como semelhança a Cristo. O que nos torna então semelhantes a Cristo? Uma vida de santidade. A gente vai se aprofundar mais nisso, porque, gente, quando eu digo que falar de santidade nos nossos dias é um desafio, é porque hoje a preocupação não é ser santo. As pessoas muitas vezes se preocupam até em ser cristãos, mas não em ser santos, uma vez que o nosso testemunho ele vai ser de fato bem feito, se houver não só a confissão de que eu sou cristão ou eu sou evangélico, mas também o fato de eu ser uma pessoa que vive em santidade. Isso vai falar muito mais alto no nosso testemunho do que o simples professar que nós somos crentes em Cristo Jesus. Então, falar que é crente, um monte de gente fala, mas viver uma vida de santidade, talvez, hoje em dia,
não seja uma realidade para muitas pessoas. Mas essa denominação defende essa doutrina. E nós temos as bases bíblicas para essa doutrina. E as bases bíblicas, gente, são versículos da palavra de Deus, ok? Separei alguns aqui para estar compartilhando com os irmãos. Nós não temos tempo hábil aqui para nos aprofundar em todos eles, mas vamos citá-los aqui. É bom que os irmãos tenham conhecimento não só dessas passagens, mas se os irmãos fizerem uma pesquisa, vão encontrar muitos outros versículos, muitas outras passagens dentro dessa questão da doutrina de santidade, à luz da palavra de Deus. Levítico 19, versículo 2 diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Outra base bíblica, Ezequiel 36, 23, mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo. E aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção: quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Deus vai se mostrar santo por meio de quem? De nós. Vão conhecer a santidade de Deus através da minha vida, através da sua vida. Vamos saber que Deus é santo através do nosso viver. Vamos saber que Deus é um Deus de santidade através do testemunho que eu e você viermos a dar. 1 Pedro 1,15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Hebreus 12, 14, que é um dos versículos mais citados. Se você for participar de alguma palestra de algum professor ou teólogo nazareno, essa passagem vai ser citada muitas vezes. Por quê? Olha o que ela diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Aí me lembra aquela canção, né? Santifica-me, purifica-me, Senhor, sem santificação ninguém verá a ti. É uma canção, acho que é da Alda Célia, uma canção antiga, não é? Mas essa canção me vem sempre à mente quando eu penso nessa passagem. Sem santidade ou sem santificação, sem estar nesse processo de separação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então nós temos aqui as bases bíblicas, mas vamos agora a algumas bases teológicas da doutrina de santidade. E essa doutrina de santidade se ampara na teologia armínio-wesleyana, ok? Nós não vamos entrar aqui, como eu já disse, com muitos detalhes, mas eu trouxe algumas coisas para que você tenha isso na sua mente. Vamos lá. Essa teologia é famosa por defender e propagar que o pecado atingiu a raça humana de forma completa, ou seja, a partir do pecado de Adão, todos nós fomos afetados pela consequência do pecado. O pecado foi Adão que cometeu, mas isso atingiu a toda a raça humana, ok? O pecado entrou no mundo por meio de um só, Adão. Da mesma forma, hoje a graça também nos alcança através de Cristo. Esse fato fez com que todos nós tivéssemos uma inclinação natural ao mal, ou seja, a nos submetermos aos nossos delitos e inclinações da carne. Naturalmente, eu e você temos uma predisposição a se inclinar àquilo que nós sabemos que não agrada a quem? A Deus. Temos essa inclinação natural. Até aí, muitas versões costumam concordar, mas as diferenças aparecem em seguida. Olha só, como Deus trata o pecador nessa situação? Como é que Deus lida com o pecador? Com aqueles que estão de alguma maneira separados por Deus, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Detalhe, todos pecaram, não foi só Adão, porque se eu estivesse lá, eu teria feito a mesma coisa que Adão. Se você estivesse lá, naquela condição que Adão estava, todos nós tínhamos feito a mesma coisa. Então não foi Adão que pecou, foi o gênero humano, a raça humana que pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? De Deus. Até Cristo. Até Cristo, ok? Até aí, então, vamos lá. No caso da teologia armínio-wesleyana, inclusive, essa pergunta é chave. Qual é a teologia que a Nazareno se pauta? Que baseia a crença nazarena? Teologia armínio-wesleyana. Detalhe, quer saber mais sobre isso? Você pode, tem um monte de fontes aí na internet para você estudar. Procura lá Vinícius Couto, procura lá Felipe Borduan e muitos outros que dão explicações. Eu estou falando esses nomes porque são nomes que eu conheço e são explicadores que eu confio, e eles vão passar para vocês uma definição mais aprofundada.
Sim, sim, perfeito. Deixa eu fazer esse comentário então de novo que o Everson está dizendo. Esse material que eu produzi, gente, a apostila está mais graúda, tem muita coisa lá. Para eu conseguir passar nesses breves minutos que eu tenho aqui, não ia dar. Então eu tive que fazer um resumão, mas você pode ler lá o material que o Everson preparou, ok? Tem muito mais detalhes lá. No caso da teologia armínio-wesleyana, Deus estende a sua graça para toda a humanidade por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus dá a oportunidade de salvação para toda a humanidade. Todos têm a oportunidade de serem salvos. E, gente, uma vez eu fiz a seguinte pergunta, para vocês entenderem a praticidade do que a gente está explicando aqui. Uma vez eu perguntei para uma jovem, vem cá, como é que você fala para uma pessoa do plano da salvação? Como é que você ensina para uma pessoa a necessidade dela chegar a quem? A Cristo? Ela coçou a cabeça e falou, não sei, pastor. Tem pessoas que têm essa dificuldade, tem outros que já estão graúdas, já têm uma certa experiência, mas tem pessoas que têm a dificuldade de chamar, por que a gente está vivendo nessa situação? O que aconteceu? Adão pecou. Mas eu tenho culpa do pecado de Adão? Quem pecou foi Adão. Não foi Adão que pecou, todos pecamos. O pecado não foi, a culpa é do Adão então, não, a culpa é nossa. Adão representa eu, Adão representa você, Adão representa todos nós. Estaríamos na mesma condição que ele. Aí um professor diz assim, que todos nós carregamos um pouquinho de Adão, os homens, e as mulheres carregam um pouquinho de Eva. Entendeu o mistério? Bom, vamos lá. Ele, em nós, representa a força se nos opormos ao pecado e vencermos as tentações. E detalhe, nós podemos nos opor ao pecado? Sim. Nós podemos vencer as tentações? Sim, também. Ok? E a gente vai ver o que Deus nos disponibiliza para que a gente possa fazer isso. Então, o que é a teologia armínio-wesleyana? No próximo slide. Nesse caso, a iniciativa para nos resgatar do estado de depravação que nós nos encontramos é do próprio Deus. Quem toma a iniciativa da minha e da tua salvação? Deus. Ele tomou a iniciativa para me resgatar, para te resgatar. E cabe a mim e a você responder com arrependimento. Existe um outro entendimento teológico que diz que tudo depende só de Deus. Depende só de Deus. Não depende da ação humana. Mas isso é uma outra vertente teológica que eu não quero nem citar aqui agora. Mas dentro daquilo que nós cremos, a Igreja do Nazareno, Deus tomou a iniciativa. E aí a gente vai falar mais para frente da graça preveniente, que é uma ação deliberada de Deus para nos dar a oportunidade de salvação. Você está aqui porque foi te dada a oportunidade. Glória a Deus que você respondeu positivamente ao amor que Deus teve pela sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você creu, você aceitou esse amor. Ainda assim, gente, é possível aceitar ou resistir a essa situação. Ou seja, significa que a graça de Deus pode ser uma facilitadora, mas ela não determina como reagiremos a esse convite. E aqui entra aquela famosa noção do livre-arbítrio, onde é você quem decide. Deus não fez de cada um de nós autômatos. Nós não somos robôs. Nós temos a decisão de responder sim ou não ao convite da graça de quem? De Deus, ok? Bom, vamos lá. Na teologia armínio-wesleyana, a santidade, que é o estado no qual Deus quer nos ver vivendo, quer ver você vivendo, já que nós estamos falando de doutrina de santidade, ela vai se expressar com 3 termos. A própria santidade, o que é santidade? É o ponto de partida na regeneração, né? Quando a gente é regenerado, a gente entra num estado de santidade. É derivada de Deus, que é santo e é ministrada pelo Espírito Santo. Só que essa ação é contínua. Essa ação não é um estado só ali, pronto e acabou. Isso continua, isso precisa ser desenvolvido, ok? Outra palavra aqui, que aparece dentro desses termos da teologia armínio-wesleyana, vou citar mais outros. Perfeição, ponto de prosseguimento na vida cristã, é o alvo que todos nós temos. E tem a questão do amor perfeito, que é um ponto de maturidade na relação com Deus. Este amor sem hesitação,
opta por agradar a Deus e não a si próprio. Este é um estágio de espiritualidade, onde se venceu todos os inimigos internos que combatem contra a perfeita obediência. Este amor não é mero sentimento humano, mas amor forjado no coração pelo Espírito. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Pela ação do Espírito Santo, nós entramos num estado de santidade, que é um ponto de regeneração. Quando nós somos regenerados, o que é ser regenerado? É nascer de novo, é ser gerado de novo. Isso não é uma coisa que acontece pela minha e pela sua vontade. Pela vontade de quem? De Deus, pela vontade dele. Ele nos gerou, ele me gerou, ele te gerou de novo. Não segundo a vontade da carne, nem do varão, mas segundo a vontade de Deus. Ele te gerou de novo, você é uma nova geração. E gerado para quê? Para santificação. Gerado para quê? Para santidade. Gerado para perfeição, embora essa palavra nos assuste. Mas o professor Vinícius Couto, quando fala de perfeição, não vou aqui entrar no aspecto profundo do negócio, mas o que é perfeição aqui? É alcançar o objetivo para o qual você foi designado. É viver aquilo que foi proposto para você. Perfeição, segundo a gente pensa da forma latina de pensar, é o quê? Perfeito, é aquilo que não tem nenhum defeito. Mas a ideia grega de perfeição não é isso. A ideia grega de perfeição é estar em condições de realizar o objetivo que Deus tem para a sua vida. É o tipo, a tacada do golfe. Como é que é, Everson? O hole in one. É alcançar o objetivo. Então, ser perfeito é o quê? É alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Não é errar, não falhar, não. Quando o camarada do golfe lá dá a tacada, a bola pode fazer para cima, pode fazer assim, mas ela tem que cair dentro do buraco. E isso vai ser a tacada perfeita, porque ela alcançou o quê? O objetivo. Ok? Bom, e o amor perfeito, esse ponto de maturidade na relação com Deus. Gente, a gente não chega nesse ponto se não for pela ação do Espírito Santo. Outros termos que aparecem relacionados à doutrina de santidade, a gente vai se aprofundar quando a gente for falar sobre os artigos de fé, a gente vai dar umas explicações sobre esses pontos, mas a perfeição cristã, mais uma vez, vai ressaltar essa inteireza do caráter cristão e a posse dos dons espirituais, a inteira santificação, que também é um termo que muito aparece, né, na teologia nazarena, destaca a limpeza de todo pecado, incluindo a mente carnal ou o pecado inerente, que está unido à estrutura da pessoa. Amor perfeito quer dizer o quê? Ressalta o espírito e a têmpera da vida moral dos inteiramente santificados. Implica a libertação completa do egoísmo, devoção total a Deus e amor desinteressado para com todos os seres humanos. Não ama porque você tem interesse de receber alguma coisa. Você ama porque você sabe que isso é um propósito de quem? De Deus. Porque Deus te colocou nesse mundo para amar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a última nomenclatura, que talvez seja mais conhecida de nós todos, é o quê? Batismo com o Espírito Santo, que muita gente pensa, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, logo, né, a gente pensa no quê? No reteté, na glossolalia, no falar em línguas, aquela coisa toda. Só que o entendimento que nós temos sobre batismo com o Espírito Santo é o quê? É exatamente tudo o que eu já disse. Perfeição cristã, inteira santificação, amor perfeito, uma experiência que conduz à purificação do seu coração, e não exatamente a um simples falar em línguas. Ok, gente? Então, batismo com o Espírito Santo ressalta os meios de graça pelos quais o coração pode ser purificado e repleto do amor divino, capacitando o crente a, antes de mais nada, vencer o pecado. Ok? A gente tem um slide, pode passar o próximo? Eu botei de propósito, não dá para a gente ler muita coisa ali, tá? Eu só botei porque eu achei bonito. Não dá para ler muita coisa, né? Mas a gente vai falar depois sobre a obra da inteira santificação. Esse batismo com o Espírito Santo que eu falei com vocês, acontece depois, é a segunda obra da graça. A primeira obra da graça é a santificação inicial, que se dá pelo ato ali da pessoa receber Jesus, não é? A justificação, a adoção, a regeneração, santificação inicial. Depois segue-se o quê? A segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a inteira santificação, e esse processo continua até a glorificação. Então ali dá para vocês terem uma noçãozinha de como se dá
esse processo. E veja que no meio ali em amarelo, aqui nos primeiros 2 quadradinhos aqui, ó, entre a primeira obra da graça e a segunda obra da graça, tem um quadradinho que diz o quê? Processo de consagração. Processo de consagração, que é algo que todo crente deve buscar para a sua vida, ok? No próximo slide, a gente vai ver o seguinte, alguns aspectos práticos da doutrina de santidade. Olha essa citação de Walter Eckhart, acho que é isso, Walter Eckhart. O homem que pertence a Deus, presta atenção nisso, gente, o homem que pertence a Deus deve possuir uma classe especial de natureza, que incluindo ao mesmo tempo pureza externa e interna, ritual e moral, corresponderá à natureza santa de Deus. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. A relação com Deus, de fato, de forma integral, ela se dá dentro do princípio de santidade, não só da parte de Deus, mas também de uma busca por santidade da nossa própria parte. Ok? A vida santificada, então, começa no novo nascimento, como já falamos, né, na regeneração, né? Ou seja, no restabelecimento da comunhão com Deus, a reconciliação, conforme fala lá em Romanos capítulo 5. E aí o que acontece? Eu gosto dessa frasezinha ali, ó, Deus se muda para a minha casa, afinal fomos criados para sermos templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Deus se muda para a tua casa. A tua casa que outrora estava vazia, habitada por coisa que não prestava, agora é templo de quem? De Deus. Agora é morada do Altíssimo. Deus se mudou para a sua casa. Aí depois o que acontece? Prossegue no caminhar com Deus. Ó, participo da sua glória e dos seus sofrimentos, é a santidade progressiva. Você vai vivendo uma vida cristã. E a vida cristã não se dá num culto que você vem apenas. A vida cristã não se dá num final de semana. A vida cristã não se dá num evento que você participa. A vida cristã se dá no dia a dia com quem? Com Deus, ok? Então você estabelece assim uma parceria entre você e Deus. Quem aqui tem uma parceria entre você e Deus aí? Quem tem essa parceria? Você estabeleceu essa parceria. E vai viver nessa parceria até o dia da tua partida, até o dia que Cristo voltar. Ok? E aí, o próximo processo aqui é o quê? Completa-se a plena santificação na glória, face a face com Deus, que a gente também chama de glorificação. Ok, o que acontece aqui? Eu me mudo para a casa do Pai. Eu me mudo para a casa do Pai Celeste. Jesus já disse, né? Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Há muitas moradas. E tem uma para você lá. Ok? Bom, no próximo slide, gente, nós temos 4 aspectos essenciais aqui, para uma vida santa. Quais são esses 4 aspectos? Primeiro, semelhança com Cristo. Você é santificado para ser semelhante a Cristo. O outro aspecto, o estilo de vida. A santidade vai se manifestar no nosso estilo de vida, ou seja, na forma como nós vamos viver. Como é que você vive? Santidade vai se manifestar aí, no seu estilo de vida. Santidade também vai se manifestar diante das tentações e do poder de escolha que cada um de nós temos, para ceder ou não ao quê? Ao pecado. Para ceder ou não à vontade da nossa própria carne, ou permanecer em obediência à vontade de quem? De Deus, ok? Volto a falar, irmãos, esses slides estão lá. O Everson já disponibilizou no Google Sala de Aula para vocês, tá? E o último ponto aqui da vida de santidade é o quê? É a manifestação do fruto do Espírito. E aqui, gente, não tem eu perdi a cabeça, não tem eu chutei o pau da barraca, não tem eu perdi a paciência, porque fruto do Espírito é o perfeito amor de Deus que se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pode-se dizer, né, Everson, que a cerejinha do bolo da vida de santidade é exatamente a manifestação do fruto do Espírito. Mais do que o falar em línguas estranhas, mais do que dons espirituais que chamam a atenção de um monte de gente, a cereja do bolo da vida de santidade é o fruto do Espírito. Ok? E aí, a gente entra agora no próximo valor essencial. Esse é o penúltimo, na verdade esse é o último, né? A gente já vai dar aqui a pausa. Então, que valor essencial é esse? Gente, eu estou falando dentro do tempo que eu tenho, tá? Não vai sair daqui falando, ele fala rápido demais. Eu estou tentando me encaixar dentro do tempo,
ok? Depois você vai pegar aí o vídeo dessas aulas aí, a apostila, ok? E lê de novo, ok? O tempo é curto, o Everson é brincadeira, né? Para ele deixa 2 horas, mas para mim me dá 40 minutos. Vamos lá. Valor essencial número 3, gente. Somos um povo com uma missão. Quais são as nossas missões como nazarenos? Missão de adorar a Deus, missão de evangelização e de compaixão, missão de discipular pessoas, missão de fazer discípulos de educação cristã e de ensino superior. Isso aqui fala de teologia. Então veja, a nossa missão é adorar a Deus. Como nazarenos, é a sua missão ser um adorador que adora a Deus em espírito, em verdade. A sua missão é evangelizar e falar de Cristo para as pessoas, é se compadecer das pessoas. A sua missão é fazer discípulos. E isso tem a ver com a missão geral da Igreja do Nazareno, que já já eu vou citar qual é, ok? A missão das missões, que poderíamos dizer assim. E outra missão, a missão do discipulado, de educação cristã, de ensino superior, no sentido de que todo cristão nazareno pode fazer uma faculdade de teologia, na própria Nazareno. Na Nazareno, a teologia não é só para, vamos dizer, como é que fala a palavra? O clero, não é só para o clero. A gente vai explicar mais isso mais para frente. Os leigos também fazem a faculdade de teologia na Nazareno, ok, gente? E para finalizar, a missão maior da Nazareno, está ali, ó, a missão da Igreja do Nazareno. Essa é a missão global, essa é a missão principal dessa igreja, dessa denominação: fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações, ok? No próximo slide eu especifico um pouquinho mais isso, ó. A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Por quê? Porque nós somos uma igreja da grande comissão e temos esse comprometimento com esta palavra de Mateus 28, 19 e 20. Como uma comunidade global de fé, nós somos comissionados a levar as boas novas de vida em Jesus Cristo às pessoas em toda parte e a espalhar essa mensagem de santidade bíblica, ou seja, de vida à imagem de Cristo pelo mundo. Essa é a comissão que nos foi outorgada. Isso é o que Deus espera de mim, de você. Isso é o que Deus espera de cada um de nós nazarenos. Ok, gente?